E assim, depois porque assim, quando você faz o primeiro CD, irmão, acho que ninguém é melhor do que, né, pra saber. Você trata como um primeiro filho. Nossa, sim. Até porque, assim, a gente já tinha feito várias demozinhas em estúdio de fundo de quintal. Até chegar num profissional produzido pelo Prateado. Então, assim, a gente carregava, depois que a gente conseguiu mesmo fazer todas as faixas, 14 faixas na época, que era o maior CDzão antigamente, lembra? Né? Exatamente. Quando a gente, de fato, conseguiu montar aquele CD lindo, maravilhoso, não sei te explicar o porquê, porque o CD era lindo, não é porque era nosso, porque realmente a gente tinha opiniões de pessoas do meio envolvida e todo mundo sempre elogiou, porque tinham metais, sabe? Eram os melhores músicos, era a mesma galera que produzia Belo, Exalta Samba. Então, assim, os grandes, os mesmos músicos. Então, assim, era um CD muito bem produzido, mas não sei por que ele não vingou. Inexplicavelmente. Foi quando o João, que era da Mania, né? Antiga Rádio Mania. Antiga Rádio Mania, não. A Rádio Mania continua firme e forte. Mas o João agora não tá mais, sim, né? Sim. Na época ele tava lá. E aí, sempre foi muito querido. Aí ele foi, ouviu o CD todinho com a gente. Até a última faixa. Ele falou, cara, eu gosto muito desse CD. Até porque ele participou também, de certa forma, porque ele sempre estava com o Prateado. Então, alguma das nossas gravações, ele estava lá. Sim. Então ele falou, cara, eu sou suspeita a falar desse trabalho. Esse trabalho é muito lindo, mas eu não sei por que ele não virou. Sim. Então, assim, mesmo com toda a amizade, conhecimento que nós tínhamos, o carinho das pessoas do meio, das rádios, de tudo isso, não sei te explicar, irmão. Beleza. O que não dá pra explicar também é a experiência que tu teve no teu primeiro trabalho. Não, Tô total. vendo todos os músicos ali. Imagina, eu te conheço, cara. Total. Você foi choradeira total, cara. Total. Tanto é que nessa reunião mesmo, quando ele falou assim, vamos fazer o seguinte, esquece esse CD. A gente se olhou, eu e o Júnior, porque só Deus sabe que a gente passou pra conseguir fazer aquele CD. Irmão, você não tá entendendo. Tinha dias em São Paulo que a gente ficava até na casa de uma grande amiga nossa, Sueli, que eu acho que você conheceu lá no aniversário da minha mãe. Agora? Não sei, Sueli. Uma morena. Depois eu te mostro. E, enfim, a Sueli foi, assim, um anjo mesmo de Deus na nossa vida, porque... E a minha mãe não sabia de nada, ela achava que tava tudo certo. Só que, tipo, tinha dia que a gente não tinha o que comer. Caramba, sério? Que a gente dividia um cachorro quente, eu, meu irmão e ela. Era um negócio, foi surreal, assim. Só que minha mãe ligava, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E a gente, caraca, eu lembro, cara, que eu tenho um... Ai, meu Deus, o Gustavo. Ele hoje é um grande produtor do meio da música, trabalhou muito tempo na Gold. E era uma família, assim, também maravilhosa que acolheu a gente lá em São Paulo. Eu lembro que, às vezes, eles pegavam vale transporte, irmão, pra gente ir em reuniões. Você acredita com o empresário? A gente todo produzido, todo lindão, mas a gente pegava vale transporte, a gente pegava ônibus para poder se locomover, às vezes 3 horas para ir, mais 3 para voltar, e sem nada, nenhum real nem para comer. Aquela galera que só vê o close, não vê o corre, né? Irmão, você não faz ideia. É mesmo, Eriquinha? E aí, quando o João falou assim, vamos esquecer esse CD? Caraca, caiu assim aquela ficha assim, meu Deus, não acredito. Só Deus sabe o que a gente passou para poder conseguir concretizar esse sonho. Por outro lado, também tem a opinião do João também, né? Que pesa, né? Não, aí ficou assim, cara, saiu os dois, assim, desolados. Eu e ele, assim, quando a gente saiu da rádio, assim, a gente se olhava e a lágrima começou a escorrer. Eu lembro que a gente veio de Niterói até o Rio, assim, sem falar nada. Aí, quando a gente chegou, mais ou menos assim, no Rio, eu falei assim, Júnior, cara, de repente é isso. De repente o João tá certo. Vamos fazer o seguinte, só que a gente já tava cansado, né, irmão? Porque isso já tinha, nessa brincadeira de você conseguir finalizar o CD, né? Foram alguns anos. Aí depois mais um tempo para você conseguir achar alguém para poder acreditar no projeto. E a gente realmente ficou insistindo muito tempo com esse CD. Chegou até nas mãos de uma grande rádio, né? De uma pessoa que era top na rádio. Era um dos cabeças. E quando ele pegou o CD, ele falou assim, Johnny e Érica, dupla de pagode, aqui não toca. Caramba. Nem ouviu. Nem chegou a ouvir. Então, assim, foi uma sucessão de coisas. E eu falei, cara, de repente o João tá certo, de repente a gente tá apertando a mesma tecla, e não é isso. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o restinho de força que a gente tem, vamos apostar em uma música
aquele finalzinho, né, Cara, de força. A gente, irmão, a de gente sabe verdade. muito bem o que é isso, De né? verdade. Era o finalzinho mesmo. A gente já tava assim, respirando por aparelhos, digamos assim. E eu falei, vamos pegar esse restinho de força e vamos gravar uma música. De repente, assim, se for plano do Senhor de nos honrar, da coisa acontecer, vai dar certo. E eu falei pra ele, outra coisa, não vamos mais pedir nada pra ninguém. Não vamos mais bater na porta de ninguém. Eu falei pra ele. Porque se Deus quiser abrir a porta, não vai ser por, né, Pra a ouvir. glória, Sim. pra glória de algum homem, vai Sim. ser pra glória dele. Então, assim, eu lembro, irmão, assim, Você tinha esse nitidamente. entendimento sobre Jesus lá atrás? Total, É. total. Inclusive, eu lembro até o lugar que eu tava passando na hora, quando eu falei isso, você acredita? Porque foi tão forte, foi um momento que marcou tanto assim a gente, que nisso a gente já tava chegando na Barra, já tava passando em frente ao Barra Shopping. E aí eu falei assim, então, vamos entregar nas mãos do Senhor. Aí, o que nós fizemos? Conversamos com o Betinho, Beto Tavares. Grande Na Beto época, a Tavares. gente gravava alguns coros juntos, né? Das produções de Prateado. A gente sempre teve uma afinidade muito bacana. E aí, eu falei, Betinho... E ele já tinha muita música de sucesso. Muita, assim. Como compositor, então, meu Deus. Aí eu falei assim, Betinho... Nós estamos cansados. De verdade. Sem fôlego. Então, assim, vai ser a nossa última cartada. A gente precisa dar música. Pensa que a gente só tem uma bala no revólver e esse tiro tem que pegar pra acertar em cheio. Já entendi o que vocês precisam, pode ficar tranquilo. Foi assim, irmão. Autoridade do Betinho, né, Foi cara? assim. E aí começamos a ouvir. Ele vindo de lá e mandava pra gente, não sei o que lá. Até que um dia, meia-noite e pouco, não tinha negócio de telefone, essas coisas, não. Ele mandou um e-mail. Aí ele ligou e falou assim, olha, entra no e-mail aí. Aí eu entrei, tipo, meia-noite e pouco, assim. Corrida de músico, né? Na madrugada. Quando eu vi qual era Compromisso, Caramba. que é a nossa música de sucesso, a primeira. Eu falei assim, Betinho, eu tô toda arrepiada, Betinho, é essa música. Eu fiquei emocionada, irmão, quando eu escutei a música. Eu falei, e ele é muito organizado, né, o Betinho? Então ele já mandou um e-mail com a letra e a separação de quem cantava o quê. Pô, que legal. Entendeu? Tipo, Johnny, a parte do Johnny, a parte da Érica, a resposta do Johnny, a resposta da Érica. Cara, na hora eu liguei pro Júnior e falei assim, achamos a música, Júnior! Achamos a música! Aquela alegria. Ele me manda. Aí eu fui ouvindo junto, eu falei, essa parte é você, essa parte sou eu. E ele, quando ele escutou? Essa. Tô todo arrepiado. Aí entramos em estúdio, fizemos somente Compromisso, só Compromisso. Só ela? Só ela, irmão. A gente não tinha Quem mais produziu um esse pau pra trampo? dar no gato. Humberto Tavares. A gente não tinha mais um pau pra dar no gato, assim. Esgotou tudo que a gente tinha. Tudo que a gente investiu. E não foi pouco, foi muito. Porque você sabe que antigamente Nossa. era um negócio era sério. Era muito mais sério, né? É,